em meio a essa crise bancária, muita gente tinha dúvida se os bancos centrais iam dar uma pausa, né? Então, assim, podem focar mais no Fed, na Suíça, no Banco da Inglaterra. Por que vocês acham que eles tomaram essa decisão agora, né? E não pausar, assim... Quer dizer que a inflação é um problema mais sério do que essa crise bancária? Eu entendo que sim, porque a história, ela prescreve fortemente contra flexibilizações prematuras de política monetária. O que eu quero dizer com isso? Que esse palavrão todo, na verdade... Se a gente observar a história, toda vez que a gente teve processo de aperto monetário, assim, estrito senso, elevação da taxa de juros, toda vez que o Banco Central começou a observar a economia e flexibilizou o discurso, flexibilizou o tom antes do que deveria, ele foi punido severamente. É pior, é melhor você errar para mais do que para menos, é isso que eu quero dizer. E como nós vivemos, o Enzo falou aqui, o aperto monetário nos Estados Unidos mais rápido, foram 9 apertos seguidos 9 aumentos, em 12 meses, né? Assim, é brutal, não acontece isso há muito tempo, nem sei se contém alguma... talvez lá na década de 80, mas aí precisa você teve... voltar 40 anos para a gente ter alguma coisa do gênero, para mostrar como é paradigmático, ressaca ainda da pandemia, né? Vivemos ainda um momento pós-pandêmico, e, claro, também um de jejum depois de uma década de liquidez desenfreada, que, claro, vai desencadeando inúmeras outras coisas. Então, a observação principal é a inflação ela é muito perigosa, a gente já vê alguns sinais de reaceleração em algumas regiões do mundo, em especial na Europa. Isso é grave, porque se a inflação flertar com... Não diria até um segundo pico, mas voltar a acelerar, ele vai ser impedido, mais uma vez, de flexibilizar o discurso, mesmo que ele tenha batendo na porta dele uma crise do sistema financeiro. Não, aí na Inglaterra eu acho que isso foi bem latente, porque você teve a decisão hoje, né, de aumento de juros, e na terça, ou foi ontem, na quarta, não me recordo, saiu o dado de inflação e voltou acima dos 10%. Você está falando de uma das principais economias do mundo, passando por um problema de inflação de 2 dígitos. Então, assim... Fica difícil você conseguir balancear todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Você tem que ajudar a estabilidade financeira, mas a inflação ela compromete a estabilidade financeira também. Então, todas as falas, principalmente, né, o do Fed, que é o Banco Central do mundo, então, se você for pensar, tipo, os investidores utilizam a taxa básica, lá, o 10 anos do Fed, para fazer o valuation das empresas. Então... No primeiro momento, o comunicado deixou claro essa questão da crise bancária, a gente está observando. Isso pode gerar um aperto monetário indireto, né? Então você vai reduzir o crédito por parte dos bancos. Pode ser que o Fed nem precise aumentar mais os juros. Nessa mesma reunião eles soltaram uma projeção de dados macroeconômicos e a perspectiva é que eles terminem o ano com uma taxa de juros ali acima dos 5,1. Isso significa que seria mais um aumento de 25 pontos base na taxa de juros. Mas ele também falou, olha, a gente contemplou nessa reunião parar para ver como é que está a situação, mas o consenso ainda era, vamos aumentar os juros. E na minha visão, se ele parasse agora, seria uma sinalização ruim, porque parecia que ele saberia de algo a mais que as pessoas não estariam sabendo. Poderia gerar um pânico. E essa questão da crise bancária é interessante, porque às vezes ela é uma profecia autorrealizável. O banco nem está tão ruim assim, mas as pessoas começam, não, esse banco vai quebrar, então eu vou tirar meu dinheiro. Aí as pessoas tentam tirar, não conseguem e quebra o banco. Foi basicamente o que aconteceu lá no Silicon Valley. Aliás, para quem não ouviu o episódio de número 2, o episódio anterior a esse, a gente falou tudo sobre essa crise bancária, né? E assim, o que o Enzo está falando talvez o Banco Central americano ele fosse mais agressivo na subida de juro dele, não fosse essa crise no sistema bancário. Porque a crise, por si só, independente do nível de juro, ela vai fazer com que os bancos fiquem mais... reticentes a aumentar seu número de empréstimos, as pessoas não vão conseguir mais captar recursos, a empresa não vai conseguir investir, a pessoa não vai poder consumir. Então isso já vai reduzir a atividade econômica, isso já vai provavelmente reduzir também a inflação, ajuda de certa forma, mas o Powell ele deixou bem claro, eu sei que eu tenho a minha ação aqui de aumentar juros, tem um impacto na economia real, eles estão cientes disso, mas eu fazer algo agora, eu acho que é menos custoso do que eu não fazer nada. Porque se a inflação ficar encrustada aqui, eu vou ter que aumentar mais os juros, isso vai gerar mais estabilidade. Então ele sabe que tem esse balanço que é um balanço péssimo para qualquer pessoa, eu tenho que escolher entre a menos pior das opções, vou aumentar os juros, porque se eu não aumentar agora, talvez eu tenha que aumentar muito mais lá na frente. Isso vai dificultar.